E aí galera, tudo certo? Nesse encontro aqui de hoje, eu vou estar mostrando para vocês como é que eu faço para colocar dentro do After Effects fogo, né? O fogo ele aparece em algumas cenas aí dentro dessa área de visualização de arquitetura, porque é uma coisa muito comum em lugares mais frios, né? Se colocar elementos de lareira ali em algumas áreas externas, ou até mesmo dentro de alguns apartamentos. Ou até mesmo pode ter uma churrasqueira, né, que tenha fogo ali dentro de alguma cena em específico. Nas imagens, a gente costuma às vezes até utilizar alguns assets, né, de fogo, colocar em screen ali e funciona bem na cena. Mas como é que funcionaria isso daqui animado dentro de um software de composição? Algumas pessoas preferem fazer isso dentro do Max, né? Utilizando alguma simulação, colocando fogo ali, e funciona muito bem, tá? Mas agora, existe uma maneira de resolver isso dentro da pós aqui, dentro do After Effects? É isso que eu quero mostrar aqui para vocês, uma alternativa dentro das situações aí, das soluções mais comuns, que é colocar isso dentro do 3D. E hoje eu vou estar mostrando para vocês como fazer isso daqui dentro da pós. E a princípio dá para ver aqui bem que a gente tem uma cena aqui com uma formatação simples, né? Eu vou só apertar a barra de espaço aqui para mostrar para vocês e basicamente a cena ela tem uma movimentação bem tranquila, né? Não tem muita coisa aqui de movimentação que vai atrapalhar tanto aqui a inserção do fogo. Mas em alguns casos que vocês tenham que exista um movimento de câmera muito mais complexo, é muito provável que vocês tenham que aí fazer um tracking, né? Então eu vou estar mostrando isso daqui das duas formas hoje, né? Colocando o fogo só fazendo animação de position e colocando o fogo também realizando um tracking ali na cena. Então eu vou apertar aqui a barra de espaço só para rodar essa animação e vocês conseguirem ver como é que está funcionando isso. E a princípio é um movimento de câmera bem simples, né? Não tem nada demais aqui, é só realmente uma câmera indo um pouquinho ali para baixo. Então essa inserção ela vai ser bem simples, né? Mas e aí quando for uma coisa assim mais complexa, né, onde a gente tem algo mais extraordinário ali, um movimento de câmera que às vezes até passa uma parede por detrás daquilo, eu vou dar algumas dicas daqui. É claro que eu não tenho esse exemplo específico aqui em mãos, mas eu vou tentar ilustrar isso daqui para vocês e também colocar, ensinar alguns recursos aqui para você nunca errar quando você precisar colocar um fogo aqui dentro da sua cena, ok? Bem, uma das primeiras coisas que você vai ter que fazer para colocar o fogo aqui na cena seria buscar o asset, né? Já que a gente não tem eles aqui em mão. Então, vamos lá. Eu vou estar fazendo algumas indicações aqui para vocês. Tem um site muito bom, gratuito, que é esse aqui, ó, Pixabay. E tem esse Pexels aqui também, ó. Se vocês digitarem aqui na parte de vídeo, ele já vai me dar alguns assets aqui, ó, de fogo que você vai poder pegar, né? É claro que assim, esse aqui já não fica tão interessante de utilizar, porque ele não tem um fogo isolado, né? Alguns ele já vai me dar algumas partículas, essas partículas são bem interessantes. Ó, esse aqui também já pode ser legal, ó. Então aqui você sempre vai ter que fazer uma busca, né? Uma coisa que eu recomendo que vocês façam é que vocês desenvolvam futuramente uma biblioteca para vocês, tá? Então vou até dar algum exemplo aqui só para ilustrar melhor esse processo, que seria vocês sempre estarem colocando os assets de vocês dentro de pastinhas assim, né? No caso, essa biblioteca minha aqui, ela tá bem desorganizada, né? Mas aí eu sempre recomendo que vocês façam uma biblioteca com os assets que vocês forem colocar, e vocês podem colocar todos dentro de uma pasta aqui. Eu já tenho até alguns assets de fogo aqui, ó, que dá para colocar dentro da minha cena. Inclusive, até dentro desse assunto aqui, falando de vídeo, quando a gente procura esse tipo de imagem, assim, de filmagens, até chama de footage. Nós vamos encaixar footages animados ali dentro da nossa cena. E esses footages, basicamente, eles já oferecem uma solução pronta para que a gente já só faça encaixar aquilo ali na nossa perspectiva e aquilo ali funcione, que é uma beleza, né? E então, uma outra alternativa aqui seria utilizar esse Pexel. Se eu colocar aqui também, ó, ele também vai me dar
alguns footages, né? Dessa vez eu já falei footage em vez de asset, mas tanto faz, vocês vão entender de qualquer jeito aqui, tá? E aí vocês podem também estar procurando, tem até de vela, né? Então, imagina aí, cena que você tem que inserir vela em vez de fogo, também funciona, numa boa, é só você utilizar esse mesmo exemplo que eu tô fazendo pro fogo, de lareira, né? Pra ficar colocando na vela ali, tá? Então é só uma troca ali bem básica da lógica, né? Em questão. Então, galera, eu gosto muito de utilizar o Adobe Stock, né? Eu vou escrever aqui FAR e uma dica muito boa, tá? É você trocar isso daqui para grátis, tá? Porque ele só vai pegar aqui assets gratuitos. E claro, você também precisa ter uma conta aqui no Adobe Stock, né? Criada, mas você não precisa assinar nada. É só para realmente ele te permitir fazer download desses arquivos. E muito importante também, ó, aqui em filtros, vocês vão ver que vai ter vários tipos de filtro aqui. Ele está filtrando por imagem. Mas no caso a gente está buscando vídeos, né? Então ele vai buscar vídeos gratuitos. E vocês vão buscar esses assets que sempre tem essa tagzinha aqui, grátis, né? Para a gente estar pegando isso daqui sem pagar nada. Então, basicamente, o que eu vou fazer? Vou fazer download de duas coisas aqui, tá, galera? Uma primeira coisa que eu quero buscar é um asset, um footage, um asset assim de fogo e outro assim de partículas, ó, porque essas partículas, elas são o que dá aquele charme assim da cena, né? Que fica um pouco mais interessante a atmosfera que o fogo vai dar dentro daquela cena, tá? Então, eu vou estar fazendo download disso daqui e eu já volto, tá bom? Ah, sim, e uma dica também muito importante é vocês buscarem aqui, ó, os assets que vocês acharem interessantes e buscarem encontrar como semelhantes, porque ele ainda continua buscando footages gratuitos, mas que são semelhantes àqueles que vocês gostaram, né? Então fica muito mais fácil você chegar naquela coisa ideal, aquele footage ideal que você tá utilizando, tá? E aí, galera, o que eu fiz aqui, ó? Eu baixei um asset de fogo, né? E baixei também esse asset de partículas. Vamos lá, então. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, clico, seguro e arrasto, coloco aqui no After, ó, e arrasto para cá. Bem, essa é uma das formas de importar, né? Dá para você também importar pela aba de projeto aqui também. Mas vamos lá, ó. O que eu vou estar fazendo? Bem, o After, né? Ele funciona por hierarquia, né? Então, o que vai estar em cima, ele vai estar sempre sobrepondo o que está embaixo. O que eu vou estar fazendo aqui? Eu vou trocando esse mode de normal para screen. Dessa forma, ele vai eliminar os pretos da cena e a gente vai conseguir posicionar ele bem nessa região aqui, ó. Então, como é que eu faço aqui para escalonar ele, né? Eu gosto de pegar aqui nesse botãozinho aqui que a gente tem aqui do lado, ó, e só segurar com o botão esquerdo e arrastar. Porém, quando você faz isso, ele faz você consegue modificar e distorcer ele. Para você evitar que distorça, você segura o Shift na hora que você estiver arrastando, né? E aí você consegue fazer aquilo ali de uma maneira mais meticulosa, né? Então eu vou colocar o fogo mais ou menos aqui e vou mantê-lo em screen. Eu vou apertar a barra de espaço só para vocês verem uma coisa e notem que o que vai acontecer aqui, ó. À medida que a câmera vai abaixando, o fogo ele vai deslocando um pouco de lugar e isso não tá muito interessante. Tem duas coisas aqui que estão bem estranhas, né? É a velocidade do fogo e a questão dele estar se locomovendo dessa forma estranha. Então o que a gente pode fazer aqui, ó? Eu vou diminuir só o fogo por aqui, eu vou até dar uma achatada nele, ó, e eu posso fazer o seguinte, apertar P de position, clicar aqui, ó, nesse frame inicial e no frame final eu simplesmente venho aqui nesse parâmetro que eu tenho, ó, eu tenho da esquerda que vai ser da horizontal e tenho da direita que vai ser da vertical. O que eu faço? Ó, arrasto isso aqui para baixo. Então, o que ele vai entender? O After ele vai fazer uma interpolação entre esses dois movimentos no momento em que eu tiver marcado esse reloginho. O primeiro ele vai entender que é essa posição inicial e o segundo, ele vai entender que é a posição final e vai fazer essa interpolação entre esses dois movimentos, né? E olha só, vai ficar bem mais interessante isso daqui. Porém, o que acontece aqui, galera? O fogo, ele ainda tá bem rápido, né? O que dá para se fazer nesse caso aqui? Você pode vir aqui em Time Stretch, e você diminuir, aumentar aqui, ó, em 200%. O fogo, né? E aí o que vai acontecer? Ele vai ficar um pouco mais lento, porém dá para ver que ele fica ali com aquela
ideia de que ele tá com poucos FPS, né? Fica um pouco estranho. Para você reduzir um pouco isso aqui, você pode apertar F4 e apertar nesse botãozinho aqui, ó, Motion Blur. E aí, o que que ele vai fazer? Ele vai melhorar um pouquinho ainda essa situação, mas se ainda assim vocês quiserem uma solução mais prática, né, a respeito disso, existem alguns softwares gratuitos que geram frames intermediários dentro desse tipo de situação. Então, vou dar um exemplo aqui bem rápido aqui para vocês. E aí, galera, uma das coisas que vocês podem fazer é utilizar um software chamado Flow Frames, né? Que é um software gratuito onde você pode fazer interpolação de frames. E aí, olha só, você pode vir aqui, ó, Interpolation, e aqui você escolhe basicamente que você quer fazer a interpolação pelo NVIDIA, se você tiver uma placa de vídeo da NVIDIA, ou então você faz pelo Vulkan, né, se você tiver uma placa de vídeo AMD. Bem, aqui no caso eu gostaria de fazer, vou tentar aqui 3x, né, para ele deixar 3 vezes mais lento. E aqui, ó, eu vou colocar o input, né, vou colocar o vídeo, né? Então eu vou só buscá-lo ali rapidamente. E aqui eu seleciono o vídeo que eu quero fazer a interpolação. Bem, e agora eu coloco o diretório onde eu quero fazer o output, né? Então aqui ele já vai dizer que é basicamente a mesma pasta que tá aqui, né? Que é uma pasta que eu criei basicamente na minha pasta de downloads. E o que eu preciso fazer? Aqui eu defino a saída que eu quero, né? Se eu quero H264, MP4 ou se eu quero imóvel. Eu vou deixar imóvel mesmo e vou pedir para interpolar, tá? Eu só vou aguardar um pouquinho aqui porque vai demorar um pouquinho e já volto. E aí, pessoal, agora o processo ele já foi feito, né? Ele me devolveu aqui o vídeo, né, com a interpolação feita e ele ficou em 150 FPS, né? Porque eu coloquei para ser 3x, então ele vai fazer aquilo ali ficar 3 vezes mais do que era antes, né? Que ele já tinha 30 FPS. Então, e aí, galera, o que vai acontecer aqui? Isso daqui que eu já fiz, vocês podem estar salvando dentro da biblioteca de vocês, só precisa fazer uma vez, tá? Não precisa toda hora que você for colocar o fogo, você vai ter que fazer isso daqui, não. Faz uma vez só e tá ótimo. Eu trouxe essa alternativa gratuita aqui para vocês, mas na real, o software que eu mais utilizo para fazer isso daqui, ó, é o Topaz, tá? Eu acho que é o que mais dá resultados melhores aqui, mas eu posso trazer depois um vídeo só sobre esse software aqui para vocês, porque ele acaba sendo melhor para fazer esse tipo de situação. Mas o Flow Frames, que é um software gratuito aí, open source, já resolve bastante. Então eu vou arrastar ele agora para o After e vou jogar aqui só para vocês verem, ó. E até tinha feito um teste aqui, vou deletar. E o que vai acontecer aqui? Se eu rodar a animação, aparentemente ele vai estar a mesma coisa. Mas veja que agora ele está em 150 FPS. Se eu colocar esse fogo agora em 300%, né? Ele vai ficar com 854 frames na minha cena. O que vai acontecer aqui? Eu vou colocar em F4, em Screen, ó. E vou só tirar o fogo que estava ali anterior, vou deletar. E olha como é que ele vai ficar mais interessante, ó. Ele vai ficar mais lento, né? E vai ficar bem melhor e bem mais coerente, né? Porque aquele fogo muito rápido, ele fica dando aquela impressão de que não tá funcionando bem para uma cena dessa que é mais contemplativa, né? Então eu acho que assim já fica mais interessante. Bem, e uma outra técnica que eu queria também mostrar para vocês é o seguinte: em vez de fazer aquela animação de posição, a gente também pode digitar aqui, ó, em efeitos 3D Camera Tracker, tá? E isso daqui vai ser muito importante, já que, como eu falei anteriormente, em algumas cenas em que a gente vai ter uma animação de câmera mais complexa, né? Em que vão ter ali nuances até mesmo de velocidade de câmera, isso daqui vai ser extremamente importante para encaixar o fogo na cena, já que nem sempre animações de posição vai resolver o nosso caso aqui, tá? Bem, ele vai fazer um cálculo aqui rapidamente da minha animação, e aí eu vou conseguir colocar o fogo ali para vocês verem. Bem, agora que já está feito, o que eu preciso fazer? Ele vai me dar vários pontos traqueáveis, né? Veja que a cena está toda colorida e ele tem esse target aqui em vermelho. O que eu preciso fazer? Como eu quero colocar o fogo bem aqui, então eu arrasto meu mouse para cá, clico nesse target aqui, botão direito, criar, sólido e câmera. Por que eu crio o sólido, galera? Porque esse sólido que ele coloca aqui pra gente, ele é muito importante para eu utilizar como um ponto traqueável. Então, o que eu faço? Ó? Eu pego o fogo que está aqui, arrasto para cima, eu aperto F4
transformo ele em um layer 3D a partir desse cubo aqui. E agora o que é que eu vou fazer? Aperto P de Position aqui também, copio os parâmetros do Track Solid e colo aqui, ó, os mesmos parâmetros do Track Solid no fogo, que basicamente ele vai deixá-los na mesma posição. Bem, aqui eu só vou ter que fazer um ajustezinho de posição, mas vai ficar ótimo, ó. Tá vendo que ele vai ficar bem preso ali aonde ele deveria estar, né? E agora o fogo já está funcionando, certo? E agora o que é que eu vou fazer também, ó? Lembra daquelas partículas que tinham aqui? Eu também vou utilizá-las aqui para estar ilustrando aqui minha cena para vocês. Então eu vou clicar, segurar, arrastar, colocar aqui na minha cena, né? Diminuo um pouquinho aqui a escala dele. Bem, aqui eu vou também colocar esse layer 3D nele e também vou estar copiando os mesmos parâmetros, né? Então Ctrl C de Position, Ctrl C de Position aqui também. O mesmo processo que eu utilizei no Track Solid, eu vou estar utilizando nas partículas também para estar melhorando isso daqui, tá? E aí, o que é que eu faço? Agora eu coloco em Screen, só que note que é o seguinte, as partículas elas só vão começar depois. Então, o que é que eu posso fazer aqui, ó? Arrastar essa timeline para cá, ó, para a esquerda, ó. Desse modo, o que é que vai acontecer? A animação, ela vai começar bem antes do que deveria. Antes, a animação ela começava com tudo preto. Só que agora a gente arrastando a timeline, a gente meio que diz para o After que a animação ela vai começar a partir do momento que as partículas já estão em telas, né? Já estão em tela. E aí, o que é que vai acontecer? Já vai ficar bem melhor isso daqui, ó. Olha como é que fica mais interessante, ó. Só que, claro, aqui a gente incorre naquele mesmo problema. Eu acho que essas partículas elas estão muito rápidas. Então, a gente pode também utilizar um time stretch aqui, deixar 200%. Também utilizar aquela técnica do motion blur. Para as partículas, eu acho que pode funcionar até melhor. Mas se não ficar legal para vocês, vocês também podem utilizar o flow frames nas partículas, que vai também ficar muito mais interessante, tá? E aí, eu vou mostrar para vocês como a gente pode agora refinar isso daqui. Porque, bem, se a gente for ver os detalhes aqui, dá para perceber bem que existe esse corte aqui, ó. Vou apertar Ctrl Shift H, só para ocultar as seleções aqui da nossa cena. E dá para perceber bem aqui, ó, que existe esse travessão aqui que não fica muito interessante. Para evitar esse tipo de problema, a gente faz uma máscara, né? Posso pegar a ferramenta retangular, desenhar bem aqui nessa região, ó, e colocar, ele vai aparecer essa máscara que a gente colocou. Lembrando, galera, para essa máscara aqui funcionar, eu tenho que estar com a minha layer que eu quero ativa, tá? Então, eu ativo a minha layer aqui, pego a ferramenta retangular, clico, seguro e arrasto e ela vai funcionar. Só que aí, como eu faço para mitigar isso? Eu tenho que apertar nessa chavinha aqui e buscar o parâmetro de Mask Feather. Dessa forma, a gente consegue aumentar a suavização disso daqui, ó. E aí, você também pode até pegar a ferramenta aqui de seleção, clicar, segurar aqui, ó, arrastar, pegar esses dois pontinhos e jogar até um pouquinho mais para cima. Vai depender aí da sua forma de ver as coisas aí, como ficar melhor para vocês, tá? Aí, olha como é que vai ficar mais interessante isso daqui. E para melhorar mais ainda, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer duas coisas aqui que eu gosto muito, ó. Eu vou duplicar o fogo, tá? Ctrl C, Ctrl V. O fogo vai ficar mais forte. Agora, o que é que eu faço aqui? Eu vou utilizar um Gaussian Blur no fogo e vou aplicar aqui mais ou menos uns 12%, 20%, ó. Ó, o fogo ele vai ficando mais forte ali naquela região. Olha como vai ficando mais interessante, ó. E também dá para experimentar outros tipos de método de mesclagem, como, por exemplo, o Linear Dodge, que ele acaba deixando bem mais aceso aquilo ali. É claro que vocês teriam que controlar mais isso aqui na opacidade, né? Mas eu vou tentar utilizar em Screen mesmo. E aí, outra coisa legal que dá para se fazer também, ó. Utiliza um Color Balance aqui, ó. E aqui eu vou colocar um pouquinho de Red e um pouquinho de... e tirar um pouquinho do azul, ó, para ele ficar mais amarelado, ó. E aí ele também vai ficar um aspecto mais interessante. E a gente controla também mais isso na opacidade, né, para não ficar tão forte. As partículas também é algo bem interessante, ó. Você pegar essas partículas que estão aqui, Ctrl C, Ctrl V, né? E aí, o que a gente faz aqui, ó? Eu vou até deixá-las em Linear Dodge para estourar bastante, tá? Que eu realmente quero que ele fique bem mais forte. E aqui é a mesma coisa, o Gaussian Blur, aumento um pouquinho esse efeito. E aqui eu diminuo um pouco a opacidade dele. Para opacidade, eu utilizo muito um atalho chamado de T. Só apertar o T e ele ativa aqui a opacidade para a gente.
e eu consigo diminuir, tá? Caso você não encontre isso daqui, vocês também podem habilitar essa chavinha e aqui em Transform vocês diminuem mais, tá? E aí, olha só, como ficou o resultado, né? Ele deixa aquilo ali mais forte, né? É claro que depois vocês podem fazer uma correção de cor dentro disso daqui para ficar ainda mais interessante. E confesso para vocês que essas fagulhas assim, tão espalhadas, não me agradam muito, né? Eu acho que ficaria mais interessante se fosse uma coisa assim mais sucinta. Então, uma coisa que dá para se fazer aqui, ó, eu até baguncei aqui um pouco a composição, mas vou deixar as duas partículas bem aqui, ó. Bem, e aí a gente vai fazer o seguinte, ó. Tá vendo essas duas partículas que a gente tem aqui? Olha só que interessante. Se a gente pegar as duas, segurar o Ctrl e diminuir, a gente pode deixar elas um pouquinho menor. Então, eu posso clicar, segurar e arrastar aqui. Eu vou tentar achatar um pouquinho elas e deixar elas um pouco mais para cá, ó. E aí eu coloco, deixa eu só tirar essa Track Solid aqui para não confundir. E aí eu deixo elas um pouco mais assim, ó. E uma coisa importante também a se dizer é que normalmente essas partículas, elas acontecem quando existe uma queima de algo, né? Alguma coisa tá realmente queimando, por exemplo, uma lenha, né? Eu acho que em pedras, assim, não costuma acontecer muito bem. Mas eu gosto de mesmo assim colocar, porque eu acho que dá um clima mais interessante na cena. Mesmo que não seja tão realista assim, ele acaba ficando um pouco mais interessante, né? Existe também uma outra forma de melhorar isso daqui, galera, que também seria você fazer o seguinte, ó, utilizar um Ctrl Y, e aqui eu vou deixar preto aqui, ó, o Black Solid, e escrever aqui, ó, Lens Flare. Aqui o que eu vou fazer? Eu tenho um Flare, e aqui eu vou trocar esse Flare para esse 105, ó. Vou utilizar padrão do After mesmo, mas normalmente eu utilizo um plugin, que é o Optical Flares. Em outra aula eu posso trazer e mostrar para vocês. Aqui eu vou estar posicionando ele bem aqui na cena, colocá-lo em Screen, e aqui eu posiciono bem aqui no centro, ó. Agora eu posso utilizar um Gaussian Blur, né, para aumentar aqui bastante o blur dele e tirar esse aspecto aqui estranho que ele fica. E agora eu utilizo aqui, ó, um Wheel Saturation. Vou colocar isso aqui em Colorize e aumento também bastante, ó, a saturação dele. Por aqui eu consigo controlar mais ou menos a matiz dele, né, em Colorize Hue. Então eu vou arrastando para uma coisa aqui mais laranja, não tão vermelhado. E eu coloco aqui também, ó, um pouco menos de opacidade. E aí é interessante porque ele meio que ajuda a dar ajuda um pouco na propagação daquela luz, né? E pode ser que dê um pouco mais de atmosfera aí para a cena de vocês, né? Então, o que é que eu gosto de fazer aqui nesse caso? Também dá para fazer aquela mesma coisa, né? Colocar em Linear Dodge, no caso aqui ficou bem estranho o Linear Dodge. Talvez colocar por baixo de tudo, né? Pode ser que fique melhor, mas mesmo assim achei que ficou estranho. E aqui eu vou fazer só uma animação de posição básica, porque eu também não quero me comprometer muito em demorar muito na parte ali do tracking. Mas olha só, já eu acho que também acaba dando um pouco mais de atmosfera, né? Então eu vou só diminuir um pouquinho mais essa opacidade e ficou melhor. É claro que com os elementos da cena, você pode também colocar uma coloração dela mais avermelhada, né, para fazer, dando aquela um pouco mais de sensação de que o fogo está presente aqui. Mas só mexendo com ajustes mesmo, uma coisa que você pode fazer é dar um Ctrl Alt Shift Y aqui, e aqui eu vou colocar uma curva, tá? Vou utilizar uma Curves, clicar aqui e eu vou deixar um pouco mais contrastada essa região, ó, como fica melhor. E aqui eu coloco um pouquinho menos de azul, eu tiro um pouquinho do azul e coloco um pouquinho de vermelho aqui para cima, ó. E é aqui que eu posso fazer, ó. Pego uma elipse, circulo essa área aqui, ó, que é onde o fogo tá batendo, e aumento aqui, ó, o feather, tá? Aumento bastante aqui. Aqui o Mask Feather eu posso fazer uma animação também, já que enquanto a câmera ela vai mexendo ali, ó, é provável que a gente tenha que fazer uma pequena animação disso daqui. O Mask Feather aqui, só para quem não entendeu, é porque eu não quero que isso daqui fique rígido, tá? Então dá para ver aqui, ó, que isso aqui ficou rígido. Para evitar aqui, ó, eu aumento um pouco esse Mask Feather. E aí ele fica mais interessante, tá? Se você achou que o fogo aqui ficou muito amarelado, dá para também fazer ajustes, né? Como, por exemplo, eu vou dar um pouquinho mais de Hue Saturation no fogo. Vou também mover um pouco mais a matiz dele para algo mais avermelhado, mais laranja.
tudo isso é personalizável aqui na pós, né? E é por isso que eu acabo gostando tanto de utilizar essas ferramentas de composição dentro da minha cena, né? Por essa liberdade criativa, né? De você conseguir personalizar ali a tua visão artística a respeito de como você vê aquela cena para a maneira como você acha que deveria ser. Então você não fica ali tão dependente de algo que às vezes você não conseguiu renderizar ali no 3D, né? Ou às vezes o plugin deu algum erro, mas é só uma alternativa, tá? Bem, eu espero que tenha ajudado vocês e eu gostaria de dizer também que, caso você tenha interesse em um curso de After Effects, a gente tá para lançar mais um curso aqui na nossa plataforma do Aprenda Arquivista, tá? Então, se você quiser entrar aí para um grupo onde a gente está reunindo a galera, e esse grupo vai ter uma oferta só para quem estiver lá. Então, basicamente, quando o curso for lançado de After, que a gente está prestes a lançar, vai ser lá para o mês que vem, quase na metade do mês que vem ali, entre no início e na metade do mês que vem, você vai poder adquirir o curso com uma oferta que só vai ter lá dentro do grupo, tá? E se você gostou do vídeo, eu sugiro que você deixe seu like aí e se inscreva no nosso canal e deixe aqui também uma sugestão de vídeo para que a gente possa trazer sempre novidades aí para vocês, tá? Um abraço e a gente se vê na próxima.